Oi, meu nome é Felipe e sou professor dos jovens e nós estamos na lição 10, né? E o tema que ele trata é de santidade, né? Do poder de Deus, da soberania de Deus. Então nós vamos para Deuteronômios, capítulo 5, vou ler do 6 até o 9, parte A. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tem outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Deus, ele escolhe o povo de Israel para ser seu povo. E ele não faz isso por méritos do povo de Israel. Ele faz isso simplesmente porque ele quis. Então, ele pega Sara, que era estéril, pega Abraão, que era um homem que não tinha terra, que não tinha a mínima condição de cuidar de uma família, porque naquela época era o cultivo da terra, esse trabalho com o campo, e ele não tinha isso. E ele faz surgir um povo através da vontade dele, porque ele resolveu abençoar. Dessa forma, durante toda a história do povo de Israel, ele sempre teve nesse imaginário que eles são um povo que tem essa origem da parte de Deus, porque Deus resolveu abençoar. Então, o povo ele vai para a escravidão lá no Egito e ele começa a crescer bastante. E chega um momento onde Deus manda que Moisés vá até lá e livre aquele povo. Durante toda a sua história, Deus ele nunca se revelou como ser. Ele apenas revela a sua vontade. Então, durante toda a Bíblia hebraica, você tem um Deus que revela a sua vontade aos profetas e ao seu povo. E essa vontade de Deus demonstra o modo como ele quer que o ser humano se comporte. Então, quando Deus ele se apresenta ao povo de Israel nesse início de aliança, através de Moisés, ele está dizendo, eu sou o Deus que liberta vocês do Egito. Ou seja, eu sou o Deus que é libertador. Eu sou o Deus poderoso que tem força para libertar vocês. E quando ele diz que não adorem outros deuses além de mim, ele não está se referindo que existam outros deuses, mas ele está dizendo, não sigam os outros povos, não adorem os falsos deuses que aqueles povos adoram, não se misturem com eles. Apenas um Deus é o Deus verdadeiro e esse Deus sou eu, esse Deus que tem poder para libertar, esse Deus que subjugou e acabou com o Egito, que na época era uma potência. Então eu sou esse Deus forte, esse Deus poderoso, esse Deus que acima de tudo liberta. Só que Deus também trabalha essa figura de santidade, porque Ele é santo. Então, o capítulo 5, o versículo 12 até o 15, lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito e o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com sua mão forte e seu braço poderoso. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado. Ou seja, Deus ele trabalha uma nova ideologia no povo. Essa ideologia é que um dia da semana é para adorar a Deus. Só que não é apenas isso. O povo ele estava acostumado com um sistema de opressão, onde eles tinham trabalho, e se você não trabalhasse, eles tinham um chicote. Então, ou trabalhava, ou apanhava e morria. Então, Deus ele cria nesse povo uma nova mentalidade. Ele cria nesse povo que eles devem adorar a esse Deus, mas também que esse 7º dia é um dia de descanso, é um dia onde eles devem compartilhar da sua família, é um dia onde eles devem adorar a Deus, mas isso deve ser feito em família. Então a própria santificação não é apenas do indivíduo, mas de toda a sua família. Toda a sua família, ela deve se santificar a Deus. Toda a sua família, ela devia adoração a Deus. E com isso,
Deus trabalha a justiça social, porque em um contexto onde a mão de obra escrava era dinheiro, Deus ele rompe com essa ideia monetária. Porque nesse dia nem o escravo trabalhava, nem o animal, nem o estrangeiro. Todos são iguais perante Deus. E essa é a ideia. Todos são iguais perante Deus. Não existem divisões de classes, não existem diferenças para Deus. Todos são iguais. E o sabá, que era dedicado ao Senhor, tinha o 7º ano, que era o ano sabático. Então, após 7 anos, tinha um ano sabático. E depois tinha o 7º ano, era o ano sabático. E depois nós tínhamos o ano do jubileu, que depois de 7 anos sabáticos, ou seja, depois de 49 anos, o 50º ano era o ano do jubileu. E Deus trabalha muito bem essa ideia de justiça social, essa ideia de cuidar do próximo. Olha o versículo 10, Levítico 25, versículo 10. Consagrem esse ano, o 50º ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar a seu próprio clã. Ou seja, se uma pessoa ela se tornou escrava porque ela tinha uma dívida, no ano do jubileu ela ia ser livre. Se um antepassado vendeu uma propriedade e ele morreu, no ano do jubileu, essa propriedade ela voltava para a descendência daquele homem. Por que Deus faz isso? Deus faz isso justamente para preservar o pobre. Deus faz isso para que não haja diferenças entre o povo de Israel, para que não haja escravos. Porque para Deus, a santidade, ela anda junto com a justiça. Não tem como você separar a justiça de santidade. Então, a santidade, ela se manifesta na conduta do indivíduo, que é justamente obedecendo a todos esses mandamentos, essas leis, é buscar cada vez mais se tornar parecido com Cristo. E isso também é falar contra a injustiça. Deuteronômio 15, versículo 11... Deus ele faz um alerta para o povo de Israel. Ele fala: sempre haverá pobres na terra, por isso ordeno que compartilhe seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados de sua terra. A ideia, sobretudo, além da preservação do pobre, além da santidade, é que Deus é o dono da terra. E por isso que no ano do jubileu as coisas elas voltavam para os seus donos, porque não era uma venda definitiva, porque a terra pertence a Deus. O povo não tinha esse direito. E levando isso para os nossos dias, essa crise onde todos estão reclusos e nós observamos em alguns vídeos que têm circulado na internet, a natureza ela retomando o seu caminho. A natureza tendo esse tempo de descanso, de toda essa poluição, de toda essa selvageria que o homem comete contra a natureza. E esses vídeos eles têm demonstrado que o afastamento do homem da natureza, ou essa reclusão que o homem tem vivido, tem servido de respiro, né? Talvez seja um tempo de descanso que a natureza ela encontrou para tentar ter uma sobrevida, um renovo. E essa é a ideia, é que tudo pertence a Deus. Então, os nossos atos de justiça, esse buscar, essa santidade, elas estão juntos. Não tem como eu ser santo perante Deus se eu também não for justo. E não tem como eu ser apenas justo, isso requer que eu também tenha santidade, porque tudo isso vem de Deus.